Bom, hoje estamos em Tóquio, no Japão, e por aqui temos o jovem Arizu. Ele recentemente perdeu sua mãe, e a forma dele lidar com tudo isso é se isolando no mundo dos videogames, passando a maior parte do tempo jogando. Seu irmão, frustrado, o repreende por não procurar um emprego e por ter faltado na entrevista que ele mesmo organizou com tanto esforço para o irmão. Enquanto isso, o pai de Arizu tenta manter a paz, sem querer que o filho cause problemas para o irmão. E nesse meio tempo, Karubi está beijando a garçonete com quem trabalha. No entanto, seu chefe o pega de surpresa e o soca algumas vezes por ter tocado na garota dele. Como já está sendo demitido, Karubi revida antes de ir embora. Bom, Shota também está passando por problemas, pois sua mãe vive pedindo dinheiro. Os três amigos se encontram para tentar relaxar, mas todos estão desanimados e desapontados com a vida. Eles sonham em viver em um mundo diferente, onde suas frustrações não existam. Momentos depois, Karubi pega Arizu e o leva para o meio da rua enquanto Shota grava tudo. Os carros têm que desviar deles, e apesar de correrem o mais rápido possível, os rapazes acabam provocando um acidente. Percebendo a aproximação da polícia, o trio corre em direção à estação de metrô e se esconde em um box do banheiro. Nesse momento, a energia acaba, e ao saírem, eles descobrem que a estação está vazia. Para seu espanto, as ruas também estão desertas. O grupo se separa e tenta procurar por suas famílias e amigos, mas não os encontram em casa nem no trabalho. Eles percebem que seus celulares não estão funcionando. Quando a noite chega, o trio conversa sobre o que fazer a seguir, mas são interrompidos por uma tela gigante que anuncia o início do jogo. Uma seta aparece, indicando a direção para a arena do jogo, onde avistam algumas luzes ao longe. Horas depois, o grupo chega ao edifício GM, onde atravessa um corredor sem perceber os lasers nas paredes. Uma placa os instrui a pegar um celular de cada vez, que são ativados por reconhecimento facial. Não há sinal, e uma contagem regressiva indica que o jogo começará em 2 minutos. Nesse instante, Shibuki aparece e joga um objeto nos lasers, revelando que qualquer tentativa de sair do local causaria ferimentos. Após a chegada de uma colegial, os celulares anunciam que é hora do primeiro jogo, chamado Vivo ou Morto, e a dificuldade é de 3 de paus. Eles precisam escolher a porta certa para escapar do prédio dentro de 2 minutos. O elevador os leva a outra sala, onde há uma porta com a palavra viver e outra com morrer. Enquanto discutem qual porta escolher, o gás tóxico começa a preencher a sala, forçando-os a agir rapidamente. A colegial decide atravessar a porta viver, mas é morta instantaneamente por um laser. Os outros correm pela porta morrer pouco antes do tempo acabar, salvando-se antes que a sala seja tomada por chamas. Na sala seguinte, as portas e o gás tóxico aguardam novamente. Agora que Karubi abre a porta viver e nada acontece, o grupo decide atravessá-la, antes que o fogo volte a surgir. Eles percebem que o tempo para tomar uma decisão está diminuindo a cada sala. Uma discussão começa sobre como proceder, e Karubi soca Arizu, o que faz ele lembrar como chegaram até ali. Arizu percebe que todas as pistas estavam na entrada e junta as informações para desenhar um diagrama do prédio. Seguindo esse diagrama, o grupo atravessa várias salas, sempre fazendo a escolha certa. No entanto, na última sala, as portas não estão no lugar onde deveriam estar. Arizu hesita, mas felizmente Shota grava tudo e usa o vídeo para corrigir os cálculos de Arizu e escolher a porta certa. Todos correm por ela pouco antes das chamas surgirem, mas infelizmente a perna de Shota pega fogo. O grupo apaga as chamas e o ajuda a caminhar até encontrar a saída de emergência para escapar do prédio. Lá fora, os celulares anunciam que eles venceram, mas o estado grave da queimadura na perna de Shota é evidente. Em uma mesa, encontram o 3 de paus, que ativa um visto de 3 dias nos seus celulares, embora eles não compreendam o significado. Bom, nesse instante, um homem ensanguentado aparece e revela que está desistindo do jogo, pois nunca termina. Ele diz que não importa quantas vezes você vença, o jogo continua, e quando ele tenta desistir, um laser o mata. De repente, a energia acaba novamente. Isso faz com que o grupo perceba que o visto no celular indica quantos dias de vida eles têm, e para ganhar mais tempo, precisam vencer mais jogos. Vários lasers surgem por toda a cidade, matando todos aqueles cujos vistos expiraram. No topo de um prédio, o Sagi observa as luzes da cidade, enquanto pensa no pai, relembrando como costumavam escalar juntos. Ela promete a ele que vai sobreviver ao jogo. No dia seguinte, Arizu tenta pegar um carro, mas nenhum deles funciona.
esquina, e os vegetais que encontra estão podres. O grupo então percorre várias lojas e apartamentos, mas nenhuma máquina funciona. Shota se pergunta se um pulso eletromagnético causou todo esse caos justo nesse momento em que os celulares do jogo também pararam de funcionar. Momentos depois, eles pegam pilhas para o rádio e comida enlatada para o almoço, enquanto conversam sobre o que estavam fazendo no momento do apagão misterioso. Shibuki revela que estava trabalhando, mas na verdade é mostrado que ela estava tomando banho após ter algo, digamos íntimo, com seu chefe casado. Ela chegou há 3 dias e é a única sobrevivente de seu antigo grupo. Bom, mediante ao apagão misterioso que os trouxeram ali e o fato dos vegetais estarem podres, eles concluem que o tempo ali está passando de forma diferente. O ferimento de Shota piora, então Karubi e Arizu conversam em particular e decidem entrar em um jogo sozinhos para aprender mais, sem colocar o amigo em risco. Enquanto isso, Shibuki consola Shota, que está chorando e acredita que não vai sobreviver. Ela admite o que estava fazendo com o chefe, dizendo que o odiava, mas fazia isso para subir na carreira. Depois, ela beija Shota e eles se envolvem intimamente, fazendo com que Shota se lembre do dia em que viu sua mãe com o padre local. Alguns apartamentos começam a se iluminar, indicando que novos jogos estão começando. Karubi e Arizu entram no mesmo jogo que a Usagi, e todos recebem novos celulares. Quando o grupo atinge 13 jogadores, os celulares anunciam que o jogo começa, com dificuldade de 5 de espadas. Nitobi explica que será um jogo físico e que cada naipe de cartas tem um significado. Paus são batalhas em equipe, naipe de ouro são desafios de inteligência, e copas envolvem traição. Quanto maior o número, mais difícil o jogo, mas também mais dias de visto são concedidos. Os celulares anunciam então que o jogo será o clássico pega-pega, e para vencer, eles precisam encontrar a zona segura em um dos quartos do prédio em 20 minutos. Quando o tempo se esgota, uma bomba escondida irá explodir. O grupo se espalha pelo prédio antes de uma sirene anunciar que o perseguidor foi solto. Usagi se esconde enquanto Karubi, Arizu e Nitobi tentam abrir portas, mas todas estão trancadas. Nesse momento, ouvem tiros e um corpo cai na frente deles, indicando que o perseguidor está matando jogadores. Ao olharem pela esquina, veem uma pessoa mascarada apontando uma arma e correm imediatamente. Karubi e Arizu conseguem se esconder, mas Nitobi continua correndo e é rapidamente morto. Um jogador vê isso e tenta escapar, mas acaba virando na direção errada, sendo morto por um laser ao sair do espaço do jogo. Momentos depois, os jogadores começam a ser eliminados um a um, enquanto Karubi e Arizu continuam escondidos, percebendo que o perseguidor não pode vê-los por causa da máscara. Arizu então grita essa informação, e nesse momento, Usagi grita de volta, pedindo para que compartilhem a localização do perseguidor, enquanto sobe por um cano para desviar de um tiro. Com apenas 8 minutos restantes, ainda restam 7 jogadores, e ficar correndo para todo canto não está funcionando, então os jogadores se reúnem e fazem um plano. Metade do time vai procurar pelos andares restantes, enquanto os outros vão atrás do perseguidor. Nesse instante, um jogador é baleado, e Karubi aproveita a chance para atacar o perseguidor com um extintor de incêndio, porém o golpe não surte efeito, e o perseguidor o chuta para trás. Acontece que Aguni ataca o mascarado e começa a lutar com ele, e logo Karubi se junta à luta, mas o perseguidor é forte o suficiente e consegue dominá-los. E quando o perseguidor saca um facão bem amolado, ele consegue cortar o estômago de Karubi com apenas alguns movimentos. Momentos depois, Arizu e Shishiya percebem que os tiros seguiam um padrão. Eles percebem que o mascarado está protegendo mais um local específico, o que os leva até a uma única porta destrancada. A dupla entra em um apartamento vazio e de repente, um segundo perseguidor tenta atacá-los de surpresa. Shishiya rapidamente o derruba com um choque. No entanto, a mulher se recupera imediatamente, então Shishiya sai correndo do apartamento, enquanto Arizu se esconde em outro cômodo. A zona segura está à vista e precisa de 2 pessoas para apertar os 2 botões e acabar com o jogo. Arizu grita a resposta pela janela, e Usagi vai até lá, enquanto Aguni continua lutando ferozmente contra o primeiro perseguidor, levando ele
a ganhar uma cicatriz no rosto, e nesse momento, ele se recusa a perder, socando o homem repetidamente até deixá-lo inconsciente de vez. O segundo perseguidor atira na porta para abri-la, e Arizu desvia dos tiros antes de pular para lutar com a mulher, tentando fazê-la largar a arma. E Shishiya, como não é bobo nem nada, apenas observa tudo e não ajuda. Minutos depois, Uzagi escala as paredes para mudar de andar e entra na zona segura pela janela. Então Shishiya joga o taser de choque para ela e Uzagi o usa para derrubar a atacante. Bom, em seguida, ela e Arizu correm para apertar os botões com apenas um segundo restante. Os celulares então anunciam que os jogadores venceram, e os colares nos perseguidores explodem, matando-os instantaneamente. Karubi percebe que o celular do perseguidor diz fim de jogo. Então, conclui que eles eram pessoas aleatórias forçadas a jogar também. Momentos depois, Karubi ouve um barulho e encontra um rádio no bolso de um jogador morto. Uma voz no rádio diz: a resposta está em nossas mãos, voltem para a praia. Shishiya verifica os bolsos do perseguidor morto e encontra um desenho estranho. No dia seguinte, Karubi e Arizu voltam e compartilham a mensagem do rádio. Eles querem procurar a praia, mas, como os vistos de Shibuki e Shota inspiram hoje, primeiro precisam jogar outro jogo. Arisu não consegue parar de pensar na perseguidora morta, sentindo-se culpado por sua morte. Karubi vai ao bar onde trabalhava e pega o anel de noivado que havia escondido lá. Horas depois, as grandes telas anunciam um novo jogo e o grupo segue as luzes até o Jardim Botânico. Eles encontram várias ferramentas em uma mesa com uma placa dizendo uso livre. Também há 4 celulares que mandam eles colocarem óculos especiais antes de anunciar o próximo jogo. O jogo será Esconde-Esconde, com dificuldade 7 de copas. Uma pessoa será o lobo, enquanto as outras 3 serão os cordeiros, que devem se esconder do lobo. Se um cordeiro for encontrado pelo lobo, essa pessoa se torna o próximo lobo. O jogo dura 15 minutos e quem for o lobo no final vence, enquanto os cordeiros serão mortos pelos colares. No entanto, o jogo começa e Shota é escolhido como o primeiro lobo. Ele entra em pânico imediatamente. Shota tenta tirar o colar, mas Arizu o impede, temendo que quebrar as regras os mate. Quando Shota olha para o amigo, o lobo é transferido para Arisu. O mesmo acontece quando ele olha para Karubi, então Shibuki faz questão de olhar diretamente para ele. Momentos depois, assim que se torna o lobo, Shibuki pega uma arma e corre para se esconder. Karubi corre atrás dela e quando ela tropeça, ele pula em cima dela para lutar e fazê-la olhar para ele. Shibuki pega uma pedra para atingir o ferimento dele, mas, sem querer, eles acabam fazendo contato visual e Karubi se torna o lobo de novo. Nesse momento, agora ele tenta fugir, mas Shibuki o agarra e começa a bater repetidamente no ferimento com a pedra. Depois que Karubi consegue chutá-la para longe, Arisu aparece e se torna o lobo, enquanto implora para os outros trabalharem juntos. Shibuki recusa e começa a persegui-lo, mas Shota a derruba no chão antes que ela ataque. Bom, Arisu corre novamente e se esconde para tentar usar as ferramentas e remover os óculos, mas lembra da morte da perseguidora e para. Karubi está procurando por ele e implora que o deixe ser o lobo, apontando que Arisu virou um perdedor sem futuro desde que abandonou a universidade. Um flashback mostra que o pai de Arizu sempre o insultava, mas Shota e Karubi estavam sempre lá para animá-lo. Às vezes, Karubi até encurtava seus encontros para estar com os amigos. Momentos depois, chorando enquanto lembra de todos os momentos juntos, Arizu anuncia que vai desistir do jogo e começa a procurar seus amigos para passar o lobo, no entanto, não consegue encontrá-los. Shota arrasta Shibuki para se esconder, enquanto a tela principal lembra para os cordeiros que o tempo tá acabando. Karubi começa a falar sobre sua amizade e também fica escondido. Tanto ele quanto Shota querem que Arizu viva por eles. Minutos depois, Arizu continua correndo e finalmente encontra Karubi, mas é tarde demais. O tempo acaba e Shota, Shibuki e Karubi morrem quando os colares explodem suas cabeças, deixando Arizu devastado e sozinho. No dia seguinte, de manhã, o Uzagi encontra um coelho na rede da arapuca que deixou no parque e o mata para ter carne fresca. No caminho de volta,
volta, ela encontra Arizu desolado deitado na rua. Quando se aproxima, ele diz que também vai morrer, mas ela não se importa e vai embora. Acontece que Usagi está escondida em um galpão com vários equipamentos de sobrevivência. Horas depois, após comer seu ensopado de coelho fresco, ela vai até a livraria buscar um romance e vê Arizu deitado na chuva. Um flashback mostra que Usagi era muito próxima de seu pai e eles sempre escalavam juntos, e que um dia seu pai foi sozinho fazer uma escalada especial sem oxigênio e a mídia começou a perseguir a família, acusando-os de forjar tudo. Para escapar da atenção indesejada naquele dia, o homem decidiu partir para outra escalada, no entanto, nunca mais voltou. Bom, já no presente, Arizu acorda no abrigo de Usagi. Ela divide sua refeição, mas ele se recusa, pois se sente responsável pelas mortes de seus amigos e quer se juntar a eles. Usagi menciona que também já se sentiu assim, mas, já que fez o esforço de preparar a comida para ele, seria justo que ele comesse. Arizu aceita o alimento, mas permanece imóvel, planejando deixar seu visto expirar. Quando Usagi comenta que ele a ajudou durante o jogo de pega-pega e que ela deseja retribuir o favor, Arizu finalmente se levanta. À noite, os dois seguem as luzes que os levam até um ônibus. Lá dentro, encontram 3 jogadores que estão juntos há algum tempo e participam de todos os jogos em equipe, acreditando que isso aumenta suas chances de sucesso. Arizu nota que Takuma está com a perna machucada. Os celulares anunciam o início do jogo com dificuldade de 4 de paus. O jogo se chama Distância e eles precisam superar uma prova para alcançar o objetivo em 2 horas. As telas exibem Distância 0, então deduzem que devem se mover, mas o ônibus está sem combustível. Takuma pede ao grupo que o deixem para trás, iniciando uma discussão. No final, Takuma os convence de que é o melhor a ser feito. Usagi, Arizu e os outros 2 homens começam a correr, e o contador de distância nos celulares aumenta. Eventualmente encontram um ponto de parada com várias águas, mas Usagi desconfia das garrafas e compartilha sua própria água. Depois disso, continuam correndo até chegarem a uma estrada cheia de carros. Para sua surpresa, uma pantera está esperando no local e começa a persegui-los. Um dos homens se esconde debaixo de um carro, enquanto Arizu bloqueia a pantera com uma porta. Usagi encontra um sinalizador e o lança no animal, permitindo que ela, Arizu e o outro homem sigam em frente. Infelizmente, a pantera alcança o último homem e o ataca. O grupo logo fica exausto e começa a duvidar se conseguirá prosseguir. Nesse momento, Arizu encontra uma moto na traseira de uma caminhonete e percebe que apenas os circuitos elétricos foram danificados e que esse modelo de moto funciona a diesel. Então, Arizu decide empurrá-la de volta para o ônibus para abastecer e ligá-lo, na esperança de ajudar Takuma, enquanto Usagi e o outro cara continuam correndo. No entanto, eles trompam no farpado, descobrindo que a estrada está bloqueada por uma parede. Com apenas 15 minutos restantes, Arizu chega ao ônibus e 10 minutos depois, Usagi e o homem escutam um ruído e percebem que a parede está se rompendo, liberando um fluxo de água. Os dois imediatamente começam a correr, mas enquanto Usagi consegue escapar, o homem, cansado, cai e é levado pela correnteza. Nesse momento, Arizu e Takuma chegam ao ônibus e puxam Usagi para dentro, segundos antes de ela também ser levada pela água. O tempo se esgota e o trio sobrevive porque o ônibus tinha a palavra objetivo pintada o tempo todo, o que indicava que eles deveriam permanecer lá para vencer. O contador nos celulares indicava o quão longe estavam do objetivo. Após Takuma se despedir, Arizu e Usagi pegam uma bicicleta e começam a atravessar a ponte para tentar encontrar a praia. No dia seguinte, Arizu se aproxima de 2 jogadores para perguntar sobre a praia, mas os homens fogem ao ouvir a palavra. Durante a noite, ele compartilha a barraca com Usagi, o que o deixa desconfortável. Percebendo que Arizu não está acostumado a acampar, Usagi decide ensinar algumas habilidades de sobrevivência, como rastrear animais. Bom, nessa noite, Arizu observa um grupo de jogadores se reunindo em um prédio. Ele nota que algumas pessoas usam as mesmas pulseiras com chaves de armário, o que o faz lembrar que Aguni e seu amigo também usavam algo parecido. Usagi encontra outro grupo e percebe as mesmas
pulseiras. Enquanto diversos lugares começam a explodir pela cidade, os indivíduos com as pulseiras entram em carros e saem do local. Arizu e Usagi começam a segui-los, o que os leva a um hotel chamado A Praia, que parece ter eletricidade. Antes que possam reagir, são atacados por trás e acabam desmaiando. Na manhã seguinte, despertam dentro do hotel, onde um homem chamado Chapeleiro, que afirma que aquele lugar é uma utopia. Ele mostra uma parede com um baralho completo pintado e muitas cartas já riscadas. Chapeleiro explica que, para zerar o jogo e retornar ao mundo real, eles precisam vencer um jogo para cada carta. Ele acredita que apenas uma pessoa pode escapar com um baralho completo, mas que reunir duplicatas deve permitir que mais pessoas saiam. O Chapeleiro acredita que é impossível um único jogador reunir todas as cartas, então quer que Usagi e Arizu ajudem. Ele também acha que foram levados para outro país por causa da ideia desses vistos para serem renovados e porque toda a sociedade japonesa não poderia desaparecer da noite para o dia. Acontece que o hotel usa combustível para gerar energia elétrica e a chuva como fonte de água. As portas estão danificadas e não podem ser trancadas. Os seguidores de Chapeleiro até reuniram diversas armas de fogo. Há 3 regras para viver ali, todos devem usar trajes de banho. Todas as cartas pertenceram à praia e traidores são eliminados. Chapeleiro toma as cartas da dupla para adicionar à coleção e os ameaça para que cooperem. Durante o dia, todos os jogadores da praia passam o tempo aproveitando a piscina, as festas e bebendo, além de outras coisas. À noite, uma sirene anuncia quando uma nova área de jogo abre na cidade, e Chapeleiro faz um discurso motivador, tratando os jovens como se fossem seu exército. Os jogadores são divididos em pequenos grupos para participar de diversos jogos e conquistar mais cartas. Um grupo enfrenta um tigre em um carrossel, enquanto o outro é deixado pendurado no elevador humano. O grupo de Usagi utiliza fósforos para encontrar números em uma parede, enquanto o time de Aguni abate animais no parque de diversões com armas, espadas e até mesmo com socos. Arizu entra em um jogo com Tata, Kuina e En, que informa que essa também é uma prova para determinar se ele está apto a se tornar um membro executivo da praia. O jogo se chama Lâmpada e sua dificuldade é 4 de ouros. A sala começa a se encher de água e fios elétricos estão pendurados no teto. Os jogadores precisam descobrir qual dos 3 interruptores acende uma lâmpada antes que a água os force contra os fios. Há 3 regras. Apenas um interruptor acende a lâmpada. Eles têm apenas uma oportunidade de escolher enquanto a porta está aberta. No entanto, enquanto a porta permanecer fechada, podem experimentar os interruptores à vontade. Caso alguém esteja na sala da lâmpada ou a luz esteja acesa, a porta não se fecha. O grupo precisa responder coletivamente se quiserem vencer, ou os fios elétricos os matarão. Um dos jogadores, tocando nos fios por curiosidade, morre instantaneamente. Arizu reflete sobre as regras e instrui os outros a fecharem a porta antes de acionar o primeiro interruptor. Ele aguarda alguns minutos, desliga o interruptor e abre a porta para testar o segundo. No entanto, nada acontece. Então pede para Kuina tocar na lâmpada e ela menciona que está quente, indicando que o primeiro interruptor foi o responsável por acendê-la. Eles optam pelo primeiro interruptor e vencem o jogo. Quando Arizu retorna ao hotel, se sente aliviado ao ver que Usagi também sobreviveu à sua rodada. No entanto, a celebração é interrompida pela força militar de Chapeleiro, liderada por Aguni, que veio buscar Usagi, porque Chapeleiro o pediu por ela. No entanto, Arizu defende Usagi, o que leva Aguni a ordenar que seus homens quebrem as pernas dele. Nesse momento, Chapeleiro aparece e manda Aguni perdoar Arizu, explicando que ele é apenas um novato. Em seguida, Arizu é convidado para uma reunião executiva e fica chocado ao descobrir que Shishiya faz parte dos líderes. Eles adicionam as cartas mais recentes à coleção e percebem que faltam apenas as cartas com figuras e o 10 de copas. O visto de Chapeleiro está prestes a expirar e Mira sugere que ele entre em um jogo de copas, pois muitos jogadores se sacrificariam para proteger o líder. No entanto, eles não sabem qual será o próximo jogo e por isso, Chapeleiro anuncia que participará do próximo que surgir. No dia seguinte, Arizu e Usagi conversam com os jogadores em busca de informações. Cada pessoa tem uma teoria diferente e fica difícil distinguir o
o que é rumores ou a própria verdade. À tarde, o Zag decide procurar armas para se preparar para uma possível batalha. E nesse meio tempo, Arisu ouve tiros e vê alguns homens se afastando de um lixo. Ao olhar dentro, fica horrorizado ao encontrar dezenas de corpos. Shishia e Kuina aparecem e explicam que aqueles são os traidores. Eles revelam que querem mudar seu status de poder e convidam Arisu a se juntar ao plano deles. Os soldados estão insatisfeitos com a liderança de Chapeleiro e Shishia acredita que em breve tomarão o controle da praia. E quando isso acontecer, ele planeja roubar as cartas e fugir. Mais tarde, Arisu se encontra com o Zag, que não conseguiu encontrar armas, já que elas estão sendo guardadas pelos soldados, e nesse meio tempo, Arisu então decide contar a ela sobre o plano de Shishia. Bom, já no dia seguinte, Anne abre as cabeças de 2 jogadores mortos para procurar o chip de GPS, que os mestres do jogo devem ter colocado para rastreá-los. No entanto, ela é interrompida quando todos os executivos são chamados para o quarto de Chapeleiro, e por lá todos estavam perplexos ao ver Chapeleiro morto, e descobrem pelos outros jogadores que ele foi encontrado assim nas ruas. Eles presumem que ele morreu em um jogo e discutem sobre quem deve assumir a liderança. As regras dizem que o braço direito de Chapeleiro deveria ser o novo líder, mas os militantes ameaçam todos para votar em Aguni. O soldado Niraj chega até a socar o rosto de Chapeleiro morto por diversão, e agora Aguni pode abrir o envelope preto que contém a senha do cofre com as cartas. Depois de memorizar a senha, ele sela o envelope novamente com o anel do líder. Enquanto Aguni faz um discurso para anunciar sua ascensão ao cargo de líder, Shishia inicia seu plano. Ele percebeu que Aguni ficou surpreso ao olhar o papel com a senha e acredita que ele estava vazio. Shishia acredita que a senha real está nos números gravados no anel de selagem. Bom, enquanto ele, o Zag e Kuina ficam de vigia, Arisu se infiltra para encontrar o cofre e testar a senha. No entanto, o número está incorreto e um alarme dispara, chamando a atenção dos soldados. Arisu vê Shishia entre eles e percebe que o plano sempre foi incriminar ele, e enquanto o Zag também é capturada, Niraj começa a bater em Arisu até ele desmaiar. Mais tarde, Arisu é amarrado a uma cadeira e tem o rosto coberto com fita adesiva. Ele é deixado em um quarto escuro para esperar até de manhã, quando seu visto expira. Enquanto isso, Anne realiza uma autópsia em Chapeleiro e encontra a bala que o matou. Shishia então discute seu verdadeiro plano com Kuina, revelando que sempre soube que o cofre era falso. Ele havia notado Aguni olhando para uma pintura e acha que dentro do envelope havia um desenho que combinava com ela. Enquanto Kuina fica de vigia, Shishia verifica atrás da pintura e encontra o cofre verdadeiro. A senha do anel funciona e ele pega todas as cartas. Os outros soldados estão segurando o Zag, enquanto Niraj tenta se aproveitar dela. No entanto, o Zag morde a língua dele, sendo socada em resposta. Nesse momento, as luzes piscam para anunciar o início de um novo jogo. Shishia joga um objeto na saída e percebe que a praia é a arena do jogo. Logo, os lasers não deixam ele sair com as cartas. Celulares aparecem em uma mesa para cada jogador no hotel, e todas as TVs anunciam que o próximo jogo será o 10 de copas. Todos os jogadores, exceto Arisu, se reúnem no saguão, onde encontram Momoka com uma faca no peito. O jogo se chama Caça às Bruxas, e eles têm 2 horas para descobrir quem matou a garota e jogá-lo no fogo. Os soldados querem queimar a melhor amiga de Momoka, a Sahi, já que elas sempre estiveram juntas. No entanto, o Zag e Miran impedem isso, alegando que acusações precisam de provas. An aproveita para explicar que estava investigando o corpo do chapeleiro e que o tipo de bala encontrado confirma que ele foi assassinado por alguém presente. Uma jovem começa a apontar culpados, mas é imediatamente silenciada por Samura, que a mata com sua espada. Agony então faz uma ameaça: se o assassino não se entregar, todos serão queimados. O pânico toma conta e as pessoas começam a correr descontroladas, enquanto Niraj e outros soldados atiram aleatoriamente. O Sagi aproveita a oportunidade para pegar o último celular e se juntar a Tata, a Sahi e um amigo de Tata na busca por Arisu. À medida que o caos se espalha, vários jogadores são mortos e seus corpos jogados no fogo, mas ninguém revela ser o assassino.
Logo, Samura inicia um incêndio no porão para forçar todos a saírem para o pátio, onde Niragi aguarda, pronto para disparar do telhado. O grupo de Usagi se dispersa para procurar Arizu, e ela encontra um soldado aterrorizado escondido no banheiro, que revela a localização dele. Tata presencia seu amigo sendo baleado, e num ato de raiva, ataca o atirador, até que ele também fale sobre onde Arizu está. Enquanto isso, Kuina e Shishia se encontram escondidos na sala de câmeras de segurança, observando tudo. Eles notam algo se movendo nas sombras, e Kuina decide investigar. Ela encontra Anne pegando uma super cola e, surpresa, descobre que Anne planeja usá-la com um pó para obter as digitais da faca. Antes que possam reagir, Samura os encontra, forçando Kuina a mandar Anne sair enquanto ela enfrenta o soldado. Com agilidade, Kuina desvia dos ataques de Samura e corre por diversos cômodos, se escondendo atrás de móveis. Durante a luta, Samura questiona Kuina sobre seu passado, e ela revela parte de sua história, mencionando que trabalhou em uma loja de roupas, embora isso não seja tudo. Na verdade, Kuina nasceu menino e passou sua infância treinando no dojo de seu pai, onde constantemente perdia. Seu pai a espancava por fazer coisas consideradas femininas, até que, um dia, ele a expulsou de casa. Foi nesse momento que Kuina fez sua transição. Anos depois, ao visitar a mãe no hospital, acabou sendo reconhecida e sendo elogiada pela mãe por sua beleza. Em contraste, Samura revela que foi um escritor fracassado antes de entrar no jogo, decidindo recomeçar sua vida com uma nova identidade, raspando a cabeça e fazendo tatuagens. A luta entre eles continua, e embora Samura consiga ferir o braço de Kuina, ela reage rapidamente, desarmando-o e derrubando-o com um poderoso chute. Isso quebra alguns vidros e Samura começa a jogar os cacos no chão para dificultar a movimentação de Kuina, que está descalça. Ele pega a espada novamente e ataca, mas Kuina se concentra e o derruba mais uma vez, matando-o com um golpe certeiro na cabeça. A fumaça começa a encher o hotel e as pessoas se juntam nos corredores para sair, facilitando para os soldados matá-las. Niragi, por outro lado, continua atirando nas pessoas que saem, enquanto lembra dos seus dias de escola. Outros garotos o agrediam e zombavam dele, e esse trauma o transformou em um homem violento e um psicopata. Shishia surge repentinamente atrás de Niragi e afirma que um dos executivos deve ser o assassino. Nesse momento, ela joga todas as cartas no ar e enquanto Niragi se distrai, ele utiliza um lança-chamas improvisado para queimá-lo. No saguão, Ann, por sua vez, pega a faca do corpo de Momoka, e do lado de fora, os soldados continuam queimando corpos, enquanto Aguni relembra sua amizade com o chapeleiro antes de ambos serem trazidos para o jogo. Enquanto isso, Arizu cai da cadeira e ainda preso, está prestes a desmaiar devido à fumaça. Ele começa a lembrar dos melhores momentos que viveu com seus amigos, e motivado por essas memórias, decide lutar para sobreviver. Ele esfrega o rosto no carpete, consegue tirar a fita que estava em sua boca e volta a respirar. Arizu grita por ajuda, e Usagi, junto com outros aliados, o escuta. No entanto, a porta está trancada. Nesse momento, mais soldados aparecem e começam a atirar. Tata e Asahi os enfrentam usando objetos improvisados. Usagi, por sua vez, sai pela janela de um quarto e alcança o quarto vizinho e finalmente encontra Arizu. Ela o ajuda a sair de lá, e logo depois, eles se reúnem com Asahi e Tata. Com apenas 30 minutos restantes no cronômetro, o grupo entrega o último celular para Arizu e explica rapidamente as regras. Arizu, ao analisar a situação, aponta que jogos de copas envolvem manipulações emocionais. Ele conclui que a bruxa deve ser alguém influenciando os outros jogadores. Além disso, percebe que os mestres do jogo provavelmente observaram a praia o tempo inteiro e que a morte do chapeleiro foi o gatilho para iniciar este jogo. Isso significa que o assassino só pode ser uma pessoa específica. Simultaneamente, Ann termina seu experimento com a faca e descobre a verdadeira identidade do assassino. Contudo, antes que possa agir, ela é encontrada pelos soldados e nocauteada. Nesse instante, um flashback mostra Momoka e Asahi filmando as ruas desertas da cidade 5 dias após o desaparecimento de todos. Elas mencionam ter conhecido uma pessoa misteriosa antes de serem levadas para um lugar especial onde passaram a trabalhar. O flashback termina com Momoka descendo para a estação de metrô onde desaparece no escuro.
No presente, Aguni e seus soldados reúnem os sobreviventes no saguão com a intenção de matá-los. Arizu intervém e pede ajuda para capturar o assassino, mas Aguni começa a espancá-lo. Uzagi interfere, sugerindo que Aguni é o verdadeiro culpado, e Aguni admite que matou o chapeleiro. Ele ordena que seus soldados abram fogo, mas Arizu os convence a parar, afirmando que Aguni está mentindo. Arizu explica que sempre achou estranho os soldados não terem tomado o controle da praia antes, já que possuíam todas as armas. Ele deduz que Aguni e o chapeleiro trabalhavam juntos. Acontece é que enquanto Aguni controlava os violentos, como Niragi, ele permitia que o chapeleiro fosse o líder carismático sem problemas. No entanto, o chapeleiro foi consumido pelo poder e passou a matar jogadores que escondiam cartas. Isso o inspirou a criar a regra que condenava traidores à morte, atitude que Aguni odiava. Após o último jogo do chapeleiro, Aguni o confrontou, pedindo que acabasse com a praia. O chapeleiro recusou, furioso, e tentou atirar em Aguni, que em legítima defesa, disparou primeiro, matando seu melhor amigo. No presente, Aguni continua agredindo Arizu até ouvir o jovem confessar que também perdeu seus melhores amigos. Os jogadores percebem que Aguni quer destruir todos independente do jogo para se vingar do chapeleiro. Nesse meio tempo, Arizu conclui que Momoka é a assassina e que tirou a própria vida, mas apesar disso, Aguni insiste que foi ele. Nesse momento, uma briga começa com Aguni tentando matar mais pessoas para levar com ele. Nesse meio tempo, acaba sendo mostrado que na verdade ele se sente culpado, pois a arma de chapeleiro não estava carregada. Asahi diz a Uzagi e Arizu que vai criar uma distração para que eles possam queimar Momoka. De repente, todos ficam pasmos quando veem Asahi anunciando que ela é a distribuidora do jogo e com um laser que atinge sua cabeça, matando-a na hora. Nesse momento, Kuina traz Zen, que confirma que Momoka tirou a própria vida, enquanto Uzagi conclui que alguém deve ter controlado as garotas. Arizu finalmente convence Aguni a parar com as mortes, mas acontece que infelizmente o fogo do porão finalmente chega ao saguão, e quando a multidão tenta pegar Momoka, eles são interrompidos por Niragi, gravemente queimado, que começa a atirar igual maluco. Ele joga uma tocha para fazer o fogo espalhar ainda mais rápido e continua atirando na multidão, fazendo todos correrem em pânico. Uzagi e Arizu pulam em Niragi para pará-lo, mas ele rapidamente os joga para longe. No entanto, quando ele está prestes a atirar neles, Aguni intervém para agir como escudo e pega Niragi pulando da sacada com ele e morrendo. O choque da multidão é interrompido pelos celulares que lembram que faltam 3 minutos, e enquanto todos carregam Momoka para a tocha do lado de fora, Arizu percebe que o celular de Asahi ainda está gravando. Quando o Momoka queima nas chamas, os celulares anunciam que o jogo acabou e os sobreviventes venceram. Como todos estão distraídos, Shishia aproveita para pegar o 10 de copas que já estava na mesa. Na manhã seguinte, Usagi e Arisu assistem ao vídeo no celular de Momoka e descobrem que ela e Asahi eram distribuidoras dos jogos. Isso significa que ambas organizavam ou participavam como perseguidoras ou disruptoras, mas, como todos os jogadores, estavam sendo monitoradas, e revelar suas identidades resultava em morte. No vídeo mostra as meninas em uma porta secreta na estação de metrô que revela o esconderijo dos jogos. O lugar era uma instalação muito avançada, com pessoas assistindo aos jogos em telas gigantes, rindo e apostando. Momoka e Asahi ganhavam dias de visto ao causar mortes nas pessoas, mas elas não suportavam mais aquilo. Depois, Usagi e Arizu seguem o vídeo até a porta secreta na estação, e ao chegar na instalação descobrem que todas as pessoas no local já estão mortas. Nesse momento, Shishia e Kuina aparecem das sombras do lugar e explicam que encontraram o lugar seguindo um rabisco escondido no bolso de um perseguidor, que era um mapa. No entanto, eles não sabem quem matou as pessoas ali, e muito menos quem é o mestre desse jogo, e julgando pelos ferimentos, Shishia acredita que isso aconteceu após a queima do corpo de Momoka. De repente, as telas se acendem, e Mira aparece. Ela os parabeniza por coletarem todas as cartas numeradas, e começa a exibir clipes de todas as mortes feitas até agora. Então ela anuncia o início dos novos jogos para conquistar as cartas de figuras. E no dia seguinte, dirigíveis aparecem em toda a cidade, carregando as cartas gigantes com figuras que faltam, terminando assim a primeira temporada de Alice in Borderland. E você? Me conta aqui nos comentários o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!